Candidato, gostaria de começar lhe perguntando justamente sobre esse tarifaço, que é o assunto do momento, e há uma narrativa, uma disputa política sobre de quem é a responsabilidade. Portanto, como é que o senhor entende esse tarifaço anunciado pelos Estados Unidos na noite de quarta-feira, de quem é a responsabilidade e qual é o caminho para negociar isso e que cause menos prejuízo à economia brasileira? E essa é uma discussão central para o Brasil, porque o Brasil, do ponto de vista geopolítico, ele está numa encruzilhada. Para quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui, a gente precisa entender, o Donald Trump avisou, antes mesmo de chegar ao poder, que faria isso. Isso faz parte de uma nova estratégia de posicionamento dos Estados Unidos perante o mundo. Ele quer reposicionar, inclusive, os parceiros dele e está vendo onde há uma certa desproporção nas relações, ele vai mexer. Ele está fazendo isso com o Brasil por dois motivos. Um, eles avaliam que há uma desproporção na relação entre os dois países, sim, do ponto de vista de tarifa, mas eles também enxergam a oportunidade de tirar o Brasil da zona de influência da China. Dado que o governo Lula era um governo muito vassalo, submisso ao bloco político da China, da Rússia, e a política externa brasileira foi sobre isso, ele pôde deslocar o Lula para ter que sentar e negociar com ele. O que o Lula percebeu? E eis minha crítica aqui aos dois blocos políticos que eu concorro nessas eleições. O Lula percebeu que tem muito a ganhar fazendo propaganda, dizendo que ele está enfrentando os Estados Unidos. E aí não entrou, do ponto de vista da negociação, em nenhum termo mais profundo, aguardando isso. Aguardando agora, às vésperas da eleição, uma briga com os Estados Unidos que é boa para ele em termos de popularidade. Já estão assanhados com planos Brasil soberano, que para mim é só enxugar gelo. Do outro lado, você tem o Flávio Bolsonaro e a família Bolsonaro, que são vassalos do Trump. E não é nem que eles são vassalos dos Estados Unidos, eles são vassalos do Trump. Eles acharam no passado que a ideia de tarifar o Brasil era muito legal, que era muito bacana, ia pegar bem. Não deu certo. O Lula ganhou popularidade à época. E agora o Flávio foi tentar fazer mais uma pataquada lá nos Estados Unidos, também não se deu bem. Então é uma situação ridícula de falta de liderança. O Brasil não consegue nem sequer ter uma estratégia aposta, porque está todo mundo pensando apenas na agenda eleitoral. Agora, candidato, o senhor considera que o tarifaço só existe por causa da família Bolsonaro? Não. Eu acho que também existe por causa da família Bolsonaro. Mas, como eu disse antes, o Donald Trump já havia previsto que iria fazer isso com inúmeros parceiros de outras nações. O Brasil tinha que se adaptar a essas circunstâncias. Os Estados Unidos dependem das terras raras do Brasil para eles terem uma industrialização e a própria soberania militar nas próximas décadas. E eles precisam sentar para conversar com a gente. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo de terras raras. O Brasil poderia sentar e obrigar os Estados Unidos a ter uma nova relação conosco em novos termos, que é o que eu estou propondo. Um realinhamento geopolítico do Brasil, em que o mundo vai depender em grande medida do Brasil para poder fazer frente à China. Nada disso foi feito. O Flávio Bolsonaro nem sabe o que é. Mas, candidato, como seria isso? O senhor fala em obrigar os Estados Unidos, parece um termo um pouco prepotente quando a gente fala da maior potência do planeta. Como é que o senhor negociaria com os Estados Unidos, por exemplo, terras raras e outros temas de interesse para reduzir as tarifas contra o Brasil ou talvez até extingui-las? Eu tenho contato com, não só com membros da Casa Branca, com membros do atual administração americana. Quando eu falo obrigar, eles são obrigados a fazer isso simplesmente porque um F-35, que é o principal caça americano, vai meia tonelada de terra rara. E essa terra rara que vai no principal avião a jato de guerra dos Estados Unidos é toda extraída e processada na China. Então, eles vão precisar construir uma indústria paralela, estão desesperados investindo nisso, e o caminho natural é sentar com o Brasil. O que eu quero falar é, o Brasil tem que utilizar essa posição privilegiada que ele tem para realinhar a relação com os Estados Unidos. Transferência de tecnologia, nós fazemos nossas reformas de competitividade, atrair empresas americanas, fazer o processamento e a produção de componentes, ímãs, elementos luminotécnicos, que também são produzidos através das terras raras, aqui dentro, reindustrializar o Brasil em parceria com os Estados Unidos, porque a China hoje é nosso maior parceiro, mas essa parceria vem com preço. Nós estamos nos desindustrializando muito. A gente está primarizando a nossa economia. Uma relação boa com a Europa e os Estados Unidos mudaria isso. Aí o senhor ofereceria algum tipo de exclusividade ou preferência para os Estados Unidos processarem terras raras aqui no Brasil, em troca dessa transferência de tecnologia? O senhor acha que eles seriam um parceiro preferencial nessa área de terras raras, por exemplo? Depende do que eles oferecerem para a gente. Eu sei que a União Europeia também quer trabalhar conosco, o Japão quer ter uma nova industrialização baseada nisso, Taiwan, que já trabalha com semicondutores, precisa. Então vamos sentar todo mundo numa mesa e vamos falar, olha, o Brasil está aqui aberto a fazer trocas de tecnologia e processar as terras raras aqui e trabalhar em parceria com as grandes nações aqui, gerando emprego aqui e subindo a escala global de produção nossa. Essa é a nossa parceria. Se os Estados Unidos estiverem afim, e eles têm necessidade de construir isso,
podem ser um parceiro preferencial, como a União Europeia também pode ser. Candidato, vou chamar os nossos analistas para participarem dessa entrevista, começando pela Anitta, que nos ajudou a marcá-la. Agradeço demais, desde já. Oi, candidato, obrigada por aceitar o convite do SBT News. Eu tenho uma pergunta para você, deputado, candidato, com relação ao Bolsa Família. Você é um crítico assíduo do Bolsa Família nas suas redes sociais, eu acompanho de perto várias publicações que o senhor faz por lá. E eu tenho uma dúvida específica quanto a isso. Eu queria saber se você é contra qualquer tipo de assistencialismo por parte do poder público ou se você tem uma ideia alternativa. Não, eu não sou contra todo tipo de assistencialismo e eu defendo que o Bolsa Família, para pessoas que vivem em cidades que não têm atividade econômica, ou especialmente mães de família que não têm como prover sustento, especialmente mães solteiras, elas tenham acesso ao Bolsa Família. O que eu não consigo aceitar é um misto que está acontecendo em muitas cidades brasileiras, especialmente entre homens, de fazer um bico, não ter um emprego formal e receber o Bolsa Família. E aí isso custar não só para o erário, mas para outras pessoas que no Brasil estão trabalhando com uma carga tributária gigantesca, não estão conseguindo consumir, não estão conseguindo melhorar essa qualidade de vida, porque elas pagam por isso. Assim como pagam pelos altos custos do governo federal, pelas despesas estúpidas que são contraídas pelo atual governo. Então, sim, temos que ter políticas sociais, sim, existem políticas assistenciais que são necessárias, mas não, nós não podemos ser um país do assistencialismo. A diferença do remédio para o veneno é a dose. Hoje, o Bolsa Família no Nordeste está presente em 40% dos municípios. Eu acho que isso já virou veneno, isso não é mais remédio. Agora, candidato, como fazer essa distinção, né? Porque as famílias que têm direito a esse programa assistencial, ao Bolsa Família, fazem parte do Cade Único, aí tem aquele salário per capita familiar que define. Como é que o senhor separaria homens que recebem Bolsa Família e supostamente não aceitam outro emprego, carteira assinado para se manter com Bolsa Família, e mulheres? Como é que o senhor vai fazer essa distinção de quem pode ou não receber a assistência? Homens e mulheres solteiros abaixo dos seus 35 anos, essas pessoas, quando forem no CRAS retirar o seu cartão do Bolsa Família, ela será oferecida de maneira muito simpática por parte do governo federal um formulário para participarem das frentes de trabalho que a gente vai organizar, que serão as frentes cidadãs. Não é nenhuma novidade isso já foi proposto e feito pelos Estados Unidos da América durante a crise de 29, o Roosevelt tocou isso, empregou mais de 3 milhões de pessoas. Nós vamos fazer isso nos interiores do Brasil para não apenas gerar atividade econômica, mas investir em infraestrutura básica, estrada e rodagem, energia elétrica, manutenção predial urbana, coisas necessárias para o funcionamento dessas cidades que hoje estão absolutamente paradas. Isso é feito em parceria pelo governo federal com os governos municipais.